Olá pessoal, eu sou a tia Jael. Olá, eu sou o tio Giuliano. Estamos aqui no canal Biologicando com tia Jael e o tio Gil para falar com vocês mais um pouquinho sobre alguns assuntos trabalhados na biologia. E dessa vez a gente vai falar sobre organelas citoplasmáticas. Exatamente, pessoal. Olha só, moçada. Primeiro, vai lá, clica no curtir aqui embaixo, clica no gostei, acessa a nossa página no Facebook, que está cheia de conteúdo novo e muito legal para vocês, e vem então biologicar com a gente. Moçada, primeiro, para poder compreender essa matéria, é importante que vocês lembrem o que é uma célula eucarionte e uma célula procarionte, tá bom? Lembrando que, eu não vou explicar muito mais, uma célula eucarionte é uma célula que tem um núcleo individualizado por uma membrana, chamada de carioteca, estou pondo o nome aqui na tela agora, e a célula procarionte é uma célula muito mais simples, comuns nas bactérias pertencentes ao grupo do reino Monera, e não tem essa membrana envolvendo o núcleo chamada de carioteca, ou seja, o DNA está disperso, solto dentro da célula, tá bom? Não pode esquecer isso. Beleza, tia? Então vamos lá. Beleza. Vamos continuar. A gente vai falar, além dessa diferença da presença ou não da carioteca, a célula eucarionte, ela apresenta organelas membranosas, coisa que a célula procarionte não tem. Exato. Tá? E o nome dessas estruturas que estão lá no citoplasma da célula são chamadas de organelas. Organelas, isso tem a ver com o quê? Semelhante aos órgãos, mas só que pequenos órgãos. Assim como a gente apresenta os nossos órgãos, os nossos sistemas, como coração, fígado, pulmões, cada um aí realizando as suas funções, no interior das células a gente também vai ter esses pequenos órgãos realizando funções vitais para a célula. Então, pessoal, essas organelas, elas são muito comparadas, como a tia disse, com os órgãos que nós temos, né? Cada órgão tem uma função, cada organela no interior da célula também vai ter uma função, correto? Quais são as organelas? Que tipo de organelas e quais são as organelas que a gente tem? Nós temos dois tipos de organelas. As organelas que são grânulos, que são uma espécie de, vamos colocar assim, de granulações dentro da célula, e nós temos organelas que são membranosas, que são organelas maiores e que originaram a partir da membrana plasmática da célula ou da carioteca, beleza? Aqui é uma lista com várias organelas que nós vamos estudar. A gente não vai falar o nome de cada uma, porque a gente já vai começar a falar de cada uma a partir de hoje, e então a partir daí, né, desse processo que nós vamos conhecer todas as organelas. Vamos falar? É comum a gente visualizar essa imagem em algumas atividades, não é isso, professor Juliano? Isso. Algumas organelas que estão presentes aqui, olha só, no caso essa célula é uma célula eucariótica e a gente consegue visualizar as organelas na forma de grãos, os grânulos, e também as organelas membranosas. Vamos começar falando da primeira organela. Vamos lá. A primeira organela que nós vamos estudar são os ribossomos. Olha a palavra, ribossomos. Os ribossomos são organelas na forma de grão e são muito comuns tanto na célula eucarionte quanto na célula procarionte. Esses ribossomos, pessoal, eles são responsáveis por sintetizar proteínas. Sintetizar proteínas? Explica um pouquinho pra galera aí o que é síntese. Isso, eu acho que esse é o ponto, né? Às vezes a gente lê assim nos livros, síntese de proteína, mas o que é síntese, né, moçada? Síntese vem da palavra produzir, vem da palavra construir, vem da palavra elaborar. Sintetizar quer dizer que o seu corpo, ele está usando alguns recursos que tem ali no interior da célula para construir as proteínas que serão úteis no seu processo de vitalidade, para você sobreviver. Como nós já falamos anteriormente, as proteínas são fundamentais para o nosso corpo. Elas que constroem o nosso corpo, correto? Mas alguém tem que construir as proteínas. E quem constrói?
os ribossomos, tais que podem vir sozinhos ou podem vir agregados, como você vai falar agora, professora. Isso mesmo. Olha só, os ribossomos, esses grânulos, eles podem estar espalhados no citoplasma da célula. Isso. E eles também podem estar acoplados, aderidos a uma outra organela que a gente vai chamar de retículo endoplasmático. Mas como ele apresenta esses grãos aderidos à sua membrana, a gente vai chamar esse retículo de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Ok, gente? Lembra dos grãos ali, ó, presente na membrana desse retículo. E essa organela, ela apresenta, professor, uma forma de canais. Isso. É como se fossem canais, onde as proteínas que estão sendo produzidas ali nessa mesma organela devido à presença dos ribossomos vão ser transportadas no interior desses canais, pessoal. Então é muito importante lembrar dessas funções, tá bom? Outra organela que também vai estar diretamente relacionada aí é um outro tipo de retículo endoplasmático que dessa vez ela não vai apresentar os grânulos, que é o retículo endoplasmático liso. Fala um pouquinho sobre ele. O retículo endoplasmático liso é uma organela celular muito similar ao retículo endoplasmático rugoso. Há quem diga que é até a mesma organela, no entanto, sem a presença desses grânulos, sem a presença dos ribossomos. Os ribossomos, né, que são responsáveis pela síntese de proteína, eles não vão estar grudados no retículo endoplasmático liso ou agranular, que você pode, provavelmente nas provas, no Enem, certo? No vestibular e até nas provas aí da sua escola, para você que está estudando antes da prova, né, para vir aqui saber um pouquinho, pode ser que tenha escrito REL, retículo endoplasmático liso, ou REG, retículo endoplasmático granuloso ou HER rugoso, tá bom? O retículo endoplasmático liso, ele também tem a função de transportar, certo? Ele também tem esses dutos que levam coisas. Como ele não produz ribossomos, então ele não transporta, teoricamente, ribossomos. Mas ele transporta, então, o quê? Tendo em vista que ele não produz proteínas, não é verdade? O retículo endoplasmático liso, o que ele transporta? Ele vai transportar uma substância que também é produzida nesse retículo, que são os lipídios, pessoal. Mais especificamente um grupo de lipídios, os esteroides, que são lipídios que são responsáveis pela produção dos nossos hormônios sexuais. Exato. Testosterona nos homens e estrógeno nas mulheres. Isso. Além disso, olha só que imagem legal. Aqui a gente vê aqui, ó, os canais, os retículos endoplasmáticos rugosos, com a presença dos grânulos, e o retículo endoplasmático liso, sem esses grãos. E esse retículo endoplasmático liso também, pessoal, é muito importante a gente lembrar que ele também vai ser responsável por um processo chamado de desintoxicação. Olha, vamos pensar um pouquinho? Um órgão do nosso corpo que realiza com grande frequência esse processo é o fígado, não é? O fígado, professora. O nosso fígado é um órgão responsável por desintoxicar o nosso corpo. Geralmente a gente sempre escuta falar que a pessoa que teve problema com drogas tem problema no fígado, quem tem problema com álcool às vezes tem problema no fígado. Por quê? Porque essas substâncias entram no nosso corpo e vão intoxicando o nosso corpo através das impurezas que tem essas substâncias. E o nosso fígado, que é rico em retículo endoplasmático liso, que é uma organela muito comum nas células do fígado, vão trabalhar ferrenhamente para desintoxicar. Certo? Então, geralmente existem muitas doenças que estão relacionadas, né, ao fígado, por exemplo, a cirrose, né, que obriga com que esse órgão trabalhe demais e que essa organela trabalhe demais. Então, é muito importante lembrar, pessoal, que o excesso de drogas, bebidas ou de substâncias que venham a causar intoxicação no nosso corpo ocasiona, né, que um trabalho muito intenso do retículo endoplasmático liso, trabalhando nesta desintoxicação. E isso cai no vestibular, cai no Enem, cai muito mesmo. Entendeu, moçada?
Então vamos entender para resumir. Sim. Retículo endoplasmático transporta os dois? Os dois transportam, porque tem um formato de canais. Mas essas substâncias que foram produzidas, proteínas, lipídios, para onde que elas vão? Elas são transportadas para onde? Para onde, local, né? que essas substâncias vão? Vamos pensar da seguinte forma, professora. Sim. Vamos pensar o seguinte, tem alguém que está produzindo. Sim. Tem alguém que está transportando. Então, é como uma fábrica. Se alguém produz e alguém transporta, a gente tem que armazenar em algum lugar aquele excesso, não é? E será que a gente está armazenando essas substâncias onde? Já sei do que você está falando. Você está falando do complexo de Golgi, que é uma outra organela, né, que vai estar ali, ó, bem diretamente relacionada aos retículos. Por quê? Porque o complexo de Golgi recebe essas substâncias que foram produzidas. Isso mesmo. E lá dentro acontece o empacotamento e um armazenamento dessas substâncias até o momento delas serem secretadas. Exatamente. O complexo de Golgi, né, como a tia disse, é um lugar que armazena. No entanto, ele não só armazena. Todo mundo, às vezes, quando fala de complexo de Golgi, a coisa primeira que vem na cabeça é armazenamento. Certo? E esquece uma outra função importante. O complexo de Golgi, ele está diretamente ligado com a fertilidade do homem. Sim, certo? bem Por quê? lembrado, professor. Porque é o seguinte, o espermatozoide, que é produzido por nós, homens, ele sai dos nossos órgãos sexuais e ele tem que fazer uma viagem muito longa até chegar ao óvulo. Sim. Parece ser próximo, mas para uma célula que é microscópia, é uma viagem longa demais, é uma viagem muito longa. E essa célula, ela vai desgastando, concorda comigo? Ela vai desgastando, e ela poderia até morrer no longo desse caminho. Na cabeça do microscópio, é claro que é errado falar cabeça, mas na ponta do microscópio, do espermatozoide, me desculpa, existe um processo, uma proteção, como se fosse um capacete, chamada de acrossomo. Vou até escrever o nome embaixo aqui, ó. Acrossomo. O acrossomo, ele protege a célula como um todo ao longo dessa viagem. Essas substâncias que foram armazenadas, como a gente falou, o complexo de Golgi foi armazenando um monte de coisa, ele construiu esse capacete para o espermatozoide. E o espermatozoide vai poder viajar por longa data, sem que haja um desgaste na célula do espermatozoide. Além disso, esse acrossomo, quando o espermatozoide chega no óvulo, ele ajuda na perfuração do óvulo. Exatamente. Para ocorrer o processo da fecundação. Ok, gente? Olha só, aqui a gente tem a imagem do complexo de Golgi e ele também vai estar associado à formação de uma outra organela. Aqui, no complexo de Golgi, são armazenadas enzimas digestórias que vão proporcionar a origem, né, a formação de uma outra organela que são os lisossomos. Isso. Os lisossomos, pessoal, são organelas fundamentais que, como tantas outras dentro da célula, responsáveis pela digestão intracelular. Pensa contigo. O complexo de Golgi é um grande armazém. Então tem de tudo lá dentro. Então ele consegue usar essas substâncias que tem lá dentro para produzir, entre aspas, outra organela, né? Sim. Que é o lisossomo. O lisossomo, ele tem um ácido, né? Uma substância com pH mais ácido dentro dela, em seu interior, e essa substância que fica dentro do lisossomo vai ajudar a quebrar os nutrientes que vão entrar dentro da célula. Porque a célula também precisa de comer, não precisa? Por isso que acontece a chamada digestão intracelular, que vai estar totalmente associada aí a essa organela, aos lisossomos, ok? Substâncias estranhas que também entram na célula, olha só, pelo processo de fagocitose. Essas substâncias que entram por fagocitose vão ser englobadas ali pelo lisossomo. O lisossomo lança essas enzimas digestórias, ocorre essa digestão intracelular e as substâncias, depois dessa digestão, elas são
plasmocitadas. Nossa, que tanta palavra complicada, mas plasmocitose tem a ver com saída de substâncias da célula. E a gente já tem uma aula sobre esse tema no nosso canal, só procurar nos vídeos aqui abaixo que você vai achar uma aula sobre fagocitose, exocitose ou plasmocitose no nosso canal. Outra coisa, professora, que a gente não falou, o lisossomo, galera, ele além de fazer, imagina só, vamos pensar agora em outro caso. Imagina que você, no seu corpo, tem uma bolsa cheia de ácido para poder fazer a digestão das coisas que entram no seu corpo. Sim. Essa bolsa ela vai ser utilizada positivamente para ajudar a quebrar as partículas que entraram no seu corpo. Só que eu tenho que ter um certo cuidado. Só que você tem que ter um cuidado. Imagina se essa bolsa cheia de ácido, pum, explode dentro de você. Ocorreria uma morte. Você morreria. E isso pode acontecer? Dentro da célula. Pode sim. Vamos pensar o seguinte, existe uma... Nós moramos aqui no norte de Goiás, vamos contar a cidade não, mas é no norte de Goiás. E tem um monte de mineradora por aqui. Geralmente as minerações, quando elas vão retirar o material do solo, elas usam muitos explosivos, na verdade. E quando explode a rocha, para não tirar o ouro, para não tirar o níquel, para não tirar o cobalto, voa pedaços de rocha, que a gente chama de sílica, para todo lado. Sílica é como se fosse um pó, um pozinho, como se fosse uma farinha de trigo de rocha, bem pequenininha. E essas sílicas, no geral, em muitos casos, elas são partículas inaláveis, respiráveis. Quando eu respiro, ela entra dentro do meu corpo. E por ela ser bem pequenininha, ela entra na minha célula. Sabia, professora? Sim. Ela entra na minha célula. Entrando na minha célula, o lisossomo, que a gente falou agora, vai falar, tem alguma coisa querendo invadir a célula agora e eu vou atacar e vou matar essa coisa. Quando o lisossomo vai, achando que é uma bactéria, ou uma proteína, ou um aminoácido qualquer, quando ele encontra a substância, é pedra, é metal. Rompe a membrana do lisossomo. E aí rompe a membrana do lisossomo. Libera as enzimas. Libera o ácido. E esse ácido mata a célula. Ixi. Então, é uma doença, né, muito comum, que não era para ser comum. Hoje ela é menos comum, porque todo mundo que trabalha na mineração já usa os EPIs, já usam máscaras, não é verdade? Já usam um monte, já tem o técnico de segurança, que é um profissional que fica fiscalizando tudo ali, já tem enfermeiro, já tem médicos. Então, as empresas hoje quase não têm esse tipo de doença mais, mas já aconteceu muito, mas muito mesmo, morte por essas partículas respiráveis. Esse processo aí, professor, chamado autólise, Autólise. também acontece de forma natural no processo da metamorfose dos anfíbios, dos sapos, quando eles estão perdendo a cauda. Isso mesmo. Né? A autólise ocorre a ruptura da membrana do lisossomo, as células vão morrendo e o girino vai perdendo a cauda para se tornar um sapo na fase adulta. Certinho, pessoal? Então lembrem desse nome, autólise celular, quando for relacionar com metamorfose dos anfíbios, dos sapos. Tá? Exatamente. Então vamos lá para a nossa última organela de hoje, para o vídeo não ficar tão longo, que são os peroxissomos. Nós vamos falar dos peroxissomos porque eles são muito similares aos lisossomos. Até o nome, né, é bem parecido e as funções também são muito parecidas com as funções dos lisossomos, certo? Primeiro, o nosso corpo, certo? O nosso corpo, muitas das vezes, devido às atividades que a gente faz, devido à nossa alimentação, a gente produz a H2O. H2O2, isso mesmo, que é a água oxigenada. E essa água oxigenada, ela acaba se tornando tóxica, é isso, professora? A digestão dos lipídios promove a liberação desse H2O2. E existe uma organela, um lisossomo especial. Um lisossomo diferente, né? Que ele armazena um tipo de enzima específica chamada de catalase. Coloca o nomezinho lá também. Catalase, o nome vai ficar bonitinho. A catalase é a enzima que vai metabolizar, ou seja, que vai quebrar a molécula de H2O2. Isso mesmo. E após essa quebra, olha só, vai estar transformando em 2 moléculas de água mais uma molécula de O2. O que não é tóxico. O que não é tóxico. Então também vai atuar na desintoxicação. Sim. Moçada, por aí, né, professor?
Não vamos prolongar mais não. Galera, muito obrigado pela participação. Deixem as dúvidas nos comentários. Vão lá na nossa página no Face, que vai estar passando aqui embaixo agora. Curtam, tem muita coisa bacana para vocês. E olha só, nós vamos continuar, tá bom? A gente não vai falar de organela demais hoje, mas nós vamos continuar esse vídeo. Na próxima vez vamos falar de organelas que estão presentes nas células dos vegetais? Vamos falar das vegetais. Você gosta de botânica, né? Eu gosto muito de plantas, viu? Pessoal, curtam aí, compartilhem, façam as atividades. Vão lá na nossa página no Facebook que está repleto de coisa legal. Curiosidade. Tá? E estudem, galera. Estudem muito, porque o Enem vem aí esse ano, tá bom? Beleza. Valeu, moçada. Um abraço. Tchau. Até mais.